Olá, concurseiros. Como prometido, eu estou trazendo essa questão 24, né? Essa questão, aliás, eu vou começar respondendo logo pela questão 23, que ficou faltando também. E a questão 22 eu trago no próximo vídeo, certo? Na questão 23 dessa tirinha aí, diz assim, né? Para responder a questão 23, considere a seguinte tirinha. No primeiro quadrinho da tirinha tem um garoto dizendo assim, por que tudo isso? E olhando, né, para a televisão, né? No segundo quadrinho diz: os professores são tão perigosos? E aí o pai dele responde: para alguns são sim. Eles ensinam o povo a pensar. Vamos para a questão. Questão 23 diz assim: assinale a locução conjuntiva que estabelece a relação de sentido na última fala do balão e no trecho que antecede no balão anterior. Então, olha só. É, vou chamar atenção para algumas palavrinhas aqui no próprio comando da questão. Primeiro, questão de locução conjuntiva. Conjuntiva, nós já sabemos que vem de conjunção, né? Então, você vai procurar uma conjunção. E locução é sempre quando tem duas palavras, né? Então, é a conjunção mais uma outra palavra, né? Então, locução conjuntiva, a ideia é de uma conjunção mesmo com duas palavras. E todas as alternativas têm, ó, mesmo que, assim que, logo que, visto que, tão que. Estou explicando essa questão da locução conjuntiva porque muitos lembram só da conjunção e não lembram que existe também uma conjunção conjuntiva, né? Aí, dando continuidade, ele diz: assinar a locução conjuntiva que estabelece a relação de sentido na última fala do balão, ou seja, nessa fala aqui, a última fala do balão, e no trecho que antecede, ou seja, esse trecho que antecede aqui, ó, para alguns são sim. Essa questão aqui, ela é fácil de responder, é só você ir substituindo, né, as alternativas aqui, ó. Começando da leitura aqui do segundo quadrinho, do segundo quadrinho, diz assim: os professores são tão perigosos assim. Aí ele responde: para alguns são sim. Aí coloque a letra A para você ver, ó. Mesmo que eles podem ensinar o povo a pensar, será se ficou legal? Mesmo que, então, não estabelece essa relação de sentido, né? Colocando mesmo que. Vamos ver a letra B, ó. Para alguns são sim. Assim que eles podem ensinar o povo a pensar. Também não fica, não tem essa relação de sentido que a questão quer. O logo que, na letra C, para alguns são sim. Logo que eles podem ensinar o povo a pensar. Esse logo que, ele pode até estabelecer uma relação de sentido conclusivo. Só que se você observar, aqui ele não está concluindo uma ideia, mas sim aqui é uma relação de causa, né? Ou se você observar que ó, os professores são tão perigosos assim, aí ele diz, para alguns são sim, uma vez que eles podem ensinar o povo a pensar. Uma vez que você pode substituir por visto que, certo? Porque aqui sim tem uma relação de causa, né? Causa e consequência. Então a resposta correta aqui é na letra D, visto que. A questão 24. A questão 24 a gente precisa fazer a leitura desse texto, e aí eu quero que você tenha um pouco de paciência para ver os detalhes do texto. O texto é pequenininho, mas é preciso ser lido para responder, né? Então, vamos lá para a leitura do texto. Depois a gente vai colocar V ou F nos itens, né? Julgar V ou F. Cão, cão, cão. Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão. O cão não era muito grande, mas bastante forte.
de raça indefinida, saltitante e com um ar alegremente agressivo. Abriu a porta e cumprimentou o amigo com toda a efusão. Quanto tempo! O cão aproveitou as saudações, se esbarafustou casa adentro, e logo o barulho na cozinha demonstrava que ele tinha quebrado alguma coisa. O dono da casa encompridou um pouco as orelhas. O amigo visitante fez um ar de que a coisa não era com ele. Ora, veja você, a última vez que nos vimos foi. Não, foi depois, na. E você, casou também? O cão passou pela sala, o tempo passou pela conversa, o cão entrou pelo quarto e o novo barulho de coisa quebrada. Houve um sorriso amarelo por parte do dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. Quem morreu definitivamente foi o tio. Você se lembra dele? Lembro. Ora, era o que mais? Não. O cão saltou sobre o móvel, derrubou o abajur, logo trepou com as patas sujas no sofá, tempo passando, e deixou lá as marcas digitais de sua animalidade. Os dois amigos, tensos, agora preferia não tomar conhecimento do dog. E por fim o visitante se foi, se despediu, efusivo como chegara, e se foi. Mas ainda ia indo, quando o dono da casa perguntou: Não vai levar o seu cão? 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 Ah, não, não é meu, não. Quando eu entrei, ele entrou naturalmente comigo e eu pensei que fosse seu. Não é seu, não? Então, observe aí é uma fábula, né, do autor Milor Fernandes. Vamos direto para as afirmações. No texto, predomina a estrutura narrativa com ocorrência de estrutura descritiva. Bem, nós sabemos que as fábulas, ela tem essa estrutura narrativa. Então, se você olhar para o finalzinho, você já observa que é fábula. Então, a fábula ela tem estrutura narrativa e os elementos da estrutura narrativa é personagem, temos o tempo, né? Temos ações. Então, realmente predomina a estrutura narrativa. Com ocorrência de estrutura descritiva. É muito difícil em uma narração não ter ocorrência de estrutura descritiva. E aqui tem também. Se você observar, ó, o cão, ó, o cão não muito grande, mas bastante forte, de raça indefinida. Isso aqui, ó, a descrição. Saltitante, alegremente agressivo. Isso aqui tudo é ocorrência de descrição. Tem outras descrição, né? Tem várias descrições nesse trecho aqui. Então, essa primeira afirmação está correta. Se está correta, a gente já vai eliminar, vou colocar aqui, a gente vai eliminar a letra D, porque a letra D começa com F. A gente elimina a letra C, a gente fica entre A, B e E. Vamos lá para a segunda afirmação. As reticências expressam enunciados incompletos na conversa entre os amigos, pois se conhece muito bem. Nesta afirmação aqui, ela está errada porque fica claro que, ó, quando diz assim, pois se conhece muito bem, mesmo se eu não soubesse a função das reticências, por essa expressão aqui, ó, pois se conhece muito bem, já daria para dizer que essa afirmação está errada, porque ele diz aqui, ó, nessas reticências, ó, ora, veja você, a última vez que nos vimos foi, aí tem a reticência. Aí ele diz, não, foi depois, na. E você casou também? Então, olha só, há uma dúvida se realmente ele se conhece muito bem.
um não lembra muito das informações do outro, né? Então, dá para dizer que eles se conhecem muito bem. Então, aqui está falso. E a reticência aqui, na verdade, foi a opção mesmo do autor não colocar para não trazer o diálogo para esse texto, porque não era esse o objetivo, trazer o diálogo deles, certo? Mas a gente sabe que houve um diálogo aí. Então, a afirmação do item 2 está falsa. Já pode eliminar, ó, o item 2 está falso, então aqui a gente já pode eliminar a letra A. A gente pode eliminar a letra A, colocar de vermelho aqui. E a gente fica entre B e letra E. Se você observar, na letra B, o final é F, na letra E, o final é V. Então a gente já pode analisar a última para a gente saber. A última diz assim, ó, no trecho, se despediu efusivo como chegara, e se foi, a colocação dos pronomes oblíquos está de acordo com as regras gramaticais da norma culta formal. Então aqui a gente sabe que o se ele está empregado de forma incorreta. Por quê? Porque não pode empregar pronome oblíquo átono no início de frase, né? E aqui tá, ó, se despediu. Então aqui está falso. Então a resposta correta é a letra B, né? A resposta correta aqui é a letra B. Então, assim que a gente responde questões de forma mais rápida. Mas vamos lá analisar as outras. Na narrativa, predomina o tempo psicológico em função do estado de tensão emocional dos personagens. Não, na narrativa, você observa que o tempo é cronológico mesmo, não tem nada, é o tempo físico. Ó, ele diz assim, ó, abriu a porta e viu o amigo. Ó, primeiro ele fez a ação de abrir a porta, depois a ação de ver o amigo, né? Se você observar as coisas, vai, ó, abriu a porta e cumprimentou o amigo. Então, o cão aproveitou, enfim, ó, todas as expressões, os verbos, as ações vão acontecendo de acordo com o momento. Não tem nada de psicológico, certo? O processo de formação do verbo encompridou. O verbo aqui, encompridou, denomina-se parassíntese. A derivação parassíntese ou parassintética é aquela em que tem um radical e tem afixo e sufixo. Só que você não pode tirar nenhum e nenhum outro, porque se você tirar um deles e a palavra deixar de existir, a denominação é parassintética, né? É parassíntese. E é o caso dessa aqui, ó. O processo de formação do verbo encompridou. Se você observar, não tem. Se você tirar a palavra, vou apagar aqui, deixa eu ver aqui. Se você observar, ó, o radical aqui é compre, e aí foi acrescentado o em e o do aqui. Não existe em compre, certo? Então, deixou de existir a palavra, realmente é por derivação parassintética. Próximo item. Diz assim: tem-se uma ocorrência de conotação em tempo passou pela conversa. Olha só, conotação, texto conotativo é aquele texto figurado. E aqui a gente observa, o tempo passou pela conversa. Não dá para a gente dizer que existe o tempo passando, o tempo físico passando por meio de uma conversa, né? Isso seria uma análise do sentido denotativo, que não é o caso aqui. Realmente o sentido é conotativo, o sentido figurado. O tempo passou pela conversa. Então aí temos como resposta mesmo a letra B. É, vou ficando por aqui com essas questões. Depois, em outro vídeo, eu vou analisar somente a questão 22, porque eu já fiz a análise da questão 21 em outro vídeo.
E se você gostou, deixa aí seu comentário no vídeo, certo? Curta. E se te ajudou de alguma forma, se inscreva.